A Globo demitiu Rodrigo Bocardi. Ele já nem apresentou Bom Dia São Paulo, coisa que ele vinha fazendo há muitos anos. E brilhantemente, diga-se. Sendo Rodrigo Bocardi um dos melhores apresentadores, não só da Globo, mas de todo o mercado de televisão, o que teria acontecido para culminar em sua demissão, assim de uma hora para outra? A notícia surgiu na noite de ontem e agora está todo mundo correndo atrás para saber por quê? Por quê? O que aconteceu? Eu vou analisar isso, eu vou analisar. E vou tentar chegar numa conclusão. Mas antes eu te peço para dar um like nesse vídeo e também a sua inscrição no canal. Fechado? Em primeiríssimo lugar, é importante dizer que Rodrigo Bocardi estava na Globo desde o ano de 1999. Eu trabalhei como repórter junto com o Bocardi. Ele começou até como redator, editor dos telejornais, mas depois foi evoluindo porque tem um talento enorme. Inclusive foi correspondente internacional da Globo em Nova York durante 4 anos. Depois voltou para o Brasil e foi promovido a âncora de telejornais. E aí fez todos os telejornais que você possa imaginar. Jornal Hoje, enfim, Jornal da Globo. O Rodrigo Bocardi era um dos que apresentavam o Jornal Nacional nos plantões de fim de semana. Sabe, quando os titulares saem para folga ou estão de férias, o Rodrigo Bocardi era um dos que faziam esse plantão e apresentando o Jornal Nacional. Enfim, um jornalista de peso na maior emissora do país, para resumir. Eu também ouvia muito o Rodrigo Bocardi na rádio CBN, final de tarde, como ele dizia, a hora dobrada. Um profissional diferenciado, pessoal. Tanto que na televisão o Bocardi quebrou o gesso na apresentação do Bom Dia. Há muitos anos, no século passado, o Bom Dia São Paulo e todos os telejornais da Globo eram super quadradinhos. Os apresentadores não podiam sorrir, não podiam chorar, não podiam emitir opinião. Mas aí veio o Rodrigo Bocardi com uma nova escola, com um novo ritmo, fazendo críticas contundentes em relação às notícias e brincadeiras descontraídas com seus colegas de estúdio, com os próprios câmeras ou com o público, introduzindo novidades na apresentação, que deixaram aquele tipo de trabalho que era tão engessado, deixaram assim mais solto. De vez em quando saía alguma coisa na internet que ele disse, que ele fez e que não pegou muito bem ou não foi muito bem interpretado, mas nada que justifique a sua demissão. Aliás, quem tem esse estilo mais solto, que foge do roteiro, que quebra o script, está sempre correndo um certo risco de falar alguma coisa que desagrade alguns. Ainda mais nos tempos que a gente vive hoje. A Globo confirma que demitiu o Rodrigo Bocardi, mas não detalha. Só comunica que o apresentador teria infringido os padrões éticos da emissora. Olha, dizer que infringiu os padrões éticos da emissora é algo muito aberto, muito aberto. É pior do que explicar de modo objetivo o que de fato aconteceu. O que o Rodrigo Bocardi teria feito de errado? Vamos à definição dos padrões éticos, para a gente tentar encontrar alguma coisa. São comportamentos que podem ir desde uma brincadeira de mau gosto até arrumar confusão brava com colegas e com chefes, o que é pior. O compliance da Globo prevê que não pode ter caso de bullying, não pode ter assédio moral, não pode ter assédio sexual, não pode ter conduta sexual inapropriada. E se você presta atenção no noticiário sobre TV, você já deve ter visto que isso aconteceu em outras emissoras recentemente. Não pode ter na Globo também, a Globo proíbe completamente que seus funcionários, seus jornalistas, ofereçam vantagens indevidas a agentes públicos. Exemplo, fazer uma reportagem, colocar no ar uma reportagem em benefício ou em troca de algum favor. Não pode, Claro que não. Outra coisa que a Globo não lida muito bem é quando os seus jornalistas fazem publicidade, propaganda, mesmo em rede social. Recentemente, vocês devem lembrar, o próprio César Tralli, que casou com a Tiziane, ele postou algumas coisas lá na rede social, umas fotos, que alguém na Globo entendeu que aquilo era uma propaganda, uma barganha, ele está fazendo a propaganda porque
a empresa ofereceu aqueles produtos lá para o casamento dele. E o Tralli esclareceu direitinho que não tinha nada a ver, a situação não era essa, e tudo bem, foi tudo resolvido. Mas só até o César Tralli teve problema com isso, recentemente. Ele, César Tralli, que eu acredito vai ser o substituto do William Bonner, brevemente. Substituto definitivo. No século passado, como eu gosto de dizer, o grande Joelmir Betting, melhor comentarista econômico que a gente teve na televisão até hoje, lembra do Joelmir Betting? Pai do Mauro Betting. Então, ele foi demitido pela Globo porque fez um comercial para o Bradesco. E a Globo era muito rígida com isso. Não pode fazer comercial para ninguém, muito menos para grandes anunciantes. O Joelmir fez e foi demitido. Mas teve um caso aí em que uma repórter, isso não faz muito tempo, acho que deve fazer coisa de 2, 3 anos atrás, uma repórter da Globo, né, que trabalha na rua, faz reportagem, Lívia Torres, o nome dela, ela foi demitida pela Globo por ter apresentado um evento da CBF, sabe, entrega de prêmio para jogador, treinador? A Globo e a CBF, que são unha e carne, né? Mas essa jornalista, sei lá, não comunicou à Globo que ia fazer esse trabalho e acabou sendo mandada embora. É claro que quando você começa a abrir os padrões éticos para tentar entender como é que as coisas devem funcionar, o que quebra o padrão ético, o que está dentro, o que está fora, você acaba descobrindo que é algo assim tão aberto que às vezes são cometidas algumas injustiças. Não sei se é o caso aí do Rodrigo Bocardi. Mas eu não consigo enxergar qual é a situação que o Bocardi, em que situação dessas que eu descrevi aqui, em que ele se enquadra, se é que é uma dessas que ele infringiu. De repente o Rodrigo pode ter feito alguma reclamação no ar, ou alguma reclamação interna que tenha desagradado pessoas da redação, que pode ter milindrado a chefia. E aí a gente não sabe mesmo, né? Porque os internos, os bastidores, a gente não costuma enxergar. Quem está em casa não vê. Só para exemplificar, para não ficar só na Globo. O Datena, lá no SBT, que está fazendo Tá Na Hora, ele tem reclamado insistentemente no ar sobre alguns problemas internos que atrapalhem o desempenho dele, Datena, no ar. E já começaram a pegar no pé do Datena, na imprensa. Porque tem muita notinha que sai que é encomendada. Vocês sabem disso. Ah, olha que o Bate foi contratar, o Bate está chegando, hein? Ó, se bobear, o Datena está reclamando muito, o Bate vai para o lugar dele. Então vai criando um clima ruim. Mas o Rodrigo Bocardi não é o Datena, não é o Bate. O Rodrigo Bocardi é esse cara jovem, impetuoso, competente, que se posiciona, que fala sério, mas que também sabe brincar, e que todos nós agora queremos saber o que foi que aconteceu para ter dado errado, para o Rodrigo Bocardi ter sido dispensado pela Globo de uma maneira surpreendente. Vocês gostam do estilo do Bocardi? Escreva aí, por favor, nos comentários a sua opinião a respeito do apresentador Rodrigo Bocardi. Assim que vierem à tona os motivos reais, eu vou fazer uma outra crônica aqui para atualizar esse assunto, porque eu acho, sinceramente, que quem sai perdendo com essa demissão do Rodrigo Bocardi é a própria Globo. A Globo tem dispensado pessoas que a gente fica boquiaberto, né? Pessoas que são importantes no processo. Tipo o próprio Galvão Bueno. Não foi uma demissão, o Galvão até está ligado à Globo. Mas por quê? O Galvão tem muita lenha para queimar ainda. E outros tantos nomes aí, o Tramontina, aconteceu isso, também saiu da Globo. Qual é o sentido disso? Tramontina é um cara totalmente identificado com o público de São Paulo. Só para citar 2 exemplos aí. E agora essa do Rodrigo Bocardi, que eu não consegui engolir ainda. E eu acho que o Rodrigo Bocardi deveria conversar com as pessoas, seus amigos, seus assessores, não sei se ele tem, e ver um jeito de alguma forma ir à rede social, ou dar uma entrevista num programa desse que fala sobre notícias de televisão, para explicar o que aconteceu. Dar uma satisfação para o público. Mas eu acho que a Globo sai perdendo
e o público mais ainda. A gente se fala assim que houver novidades na próxima crônica. Tchau.